Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Olha eu aqui outra vez. Tô aqui com a cara inchada. É cedinho, gente, não é nem 7 horas da manhã ainda e eu comecei a gravar. Por quê? Porque senão, né, a Vânia não grava. Nesse vídeo aqui, eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o que tá acontecendo aí comigo. Por quê? Porque eu sinto que eu devo aí dar uma explicação, não é nem satisfação, uma explicação para os meus inscritos, viu? Aí você, né, que fala assim, ai, é fofoqueira demais, tem razão, é por isso. Não, meu amor. Todos nós embaixo dessa terra, né, está sujeito a ficar doente, ter problema de saúde, independente de ser fofoqueiro ou não. Eu faço fofoca que ganho para isso, né? Mas tem gente aí que faz de graça. Pois é. Então, o que é que acontece, gente? Eu já havia falado para vocês que quando eu saí da roça, né? Que todo mundo sabe, quem me acompanha sabe, que eu morava na fazenda, meu marido trabalhava na fazenda, eu não, só ele. Mas eu morava lá com ele, então eu tava na fazenda. E por eu morar na fazenda, era difícil para mim estar indo ao médico, né? Para quem não sabe, eu tive hanseníase há 8 anos atrás. Fiz o tratamento de hanseníase. Segundo os médicos, eu não tenho mais hanseníase. Quando eu falei, porque eu já falei isso aqui no canal, quando eu falei isso aqui, nossa, teve alguns resenhistas aí que saiu espalhando, porque eu tava com lepra, porque eu era leprosa, porque isso, porque aquilo. E quando eu fiz o vídeo falando sobre o assunto, eu fiz na intenção de ajudar algumas pessoas e alertar, porque hanseníase é algo que qualquer um pode pegar, né? Mas Vânia, como, meu amor? Você pode estar andando na rua. A hanseníase, ela não é contagiosa pelo toque, pelo abraço, não. Ela pega no ar. Então, você pode estar andando na rua e simplesmente pegar, assim como aconteceu comigo. Eu não tive contato com uma pessoa hansênica. Eu simplesmente peguei. Como? Não tenho a menor ideia. Pois bem, então vamos voltar ao foco, né? Porque o que falam de mim a respeito desse problema não me interessa. Então, gente, eu fiz o tratamento, só que existe duas coisas que os médicos dizem para quem teve esse problema de saúde, que são reação, tá? Reação da hanseníase e como que fala? A reação e a sequela, né? O que é a sequela? Gente, a sequela é quando dá a mancha, adormece no local, aquela dormência acabou, é pro resto da vida. Você não vai mais sentir sensibilidade naquele local, tá? Esse é um exemplo. Outra coisa que pode acontecer, que acontece, hoje nem tanto, mas antigamente acontecia-se muito. As pessoas perdiam membros, como o dedo, entendeu? Das mãos, dos pés. Se vocês fizeram uma busca rápida aí, vocês vão encontrar. Então, isso acontecia muito, né? Manchas que não como se diz, que não acabavam, né? Hoje, com o tratamento, é possível, né, evitar esse tipo de problema, das pessoas perderem membros, por exemplo, só não no caso da dormência, né? Ou se atingir muito o nervo da pessoa, para quem não sabe, a hanseníase, ela ataca nervos, né? Ou se atacar muito o nervo da pessoa, aí a pessoa pode ficar deficiente do braço, da perna, esse tipo de coisa, tá? Pois bem, então o que aconteceu comigo? Depois do tratamento,
Veio, eu tenho sequela? Tenho. Aonde adormeceu, é dormente, não volta mais, ponto. Não perdi nenhum membro, minhas mãozinhas tá tudo aqui, meus dedinhos do pé tá tudo certinho, bonitinho, tá? O meu rosto não tá torto, porque sim, pode dar deformidade no rosto também, tá bom? Então, tá tudo certo, né? Eu acho. Então, eu tô com aquela chamada reação. O que é a reação? A reação, gente, ela acontece da seguinte forma: dores, coceiras, como se eu tivesse com a hanseníase. É basicamente o mesmo sintomas, porém não é a hanseníase, são a reação. E afetou o meu nervo da perna esquerda atrás do joelho ali. E eu não estava conseguindo já mais abaixar, né, para fazer nada. Eu não conseguia mais caminhar, não conseguia fazer serviços simples, coisas simples da casa, eu já não estava mais conseguindo fazer. Então, por eu morar na roça, né, eu estava tendo dificuldade para fazer o tratamento. Então, eu ia no médico. Gente, em 8 anos eu passei por vários médicos, vários. E toda vez que eu ia, os médicos só falavam para mim o seguinte: você está curada, não tem mais hanseníase. Só que eu continuava com problema, a perna doendo, o nervo doendo, né? Coceira pelo corpo, sentia muitas dores. A pele, eu sentia como se tivesse passado uma pimenta bem ardida e queimava. E assim, eles falavam isso e não me encaminhava para um especialista, não me passavam exames, nada, nenhuma medicação, nada. Então, eu fiquei nesse processo aí, basicamente, sabe, sem medicação, sem tratamento, sem nada, basicamente 6 anos. 6 anos. E a situação só piorando, piorando, piorando. Então, eu decidi com meu marido, né, da gente sair da fazenda, vir para a cidade e eu correr atrás de tratamento. Finalmente consegui, né, através do SUS aqui. Para quem não sabe, o Talerta, a hanseníase, ela só é tratada pelo SUS. Seja a hanseníase, seja a reação da hanseníase, se estiver ligado à hanseníase, é somente pelo SUS. Você não consegue particular, tá? Então, nesses últimos dias, eu estava me sentindo assim, piorou assim, a situação foi grave, sabe? Assim, grave, foi sério, piorou muito a situação. Então, consegui, né, ir aqui, pra mim, aqui, gente, o posto de saúde, o SUS aqui, não é aquele negócio que você vai lá, marca e já consulta, não. Você marca a consulta, espera 30, 40, até 60 dias para ser atendido pelo médico, para fazer a consulta, né? E aí eu fui, marquei a consulta, conversei com a médica, né? Expliquei tudo direitinho, tá assim, tá assado, piriri, pororó. E até questionei, será que eu realmente estou curada? Então ele disse, sim, mas vou te encaminhar para um dermatologista. Finalmente ele me encaminhou para um dermatologista. Lá no dermatologista, o que eu curiosa, porque eu pergunto mesmo, eu questiono mesmo, então eu comecei a questionar o médico. Doutor, mais isso, mais aquilo, porque voltou as manchas, eu tô sentindo muitas dores, é como se eu não tivesse me curado. Profissional me falou sim, profissional. Então eu tinha muitas dúvidas. O médico foi extremamente mal educado, não me deu orientação, não me deu informação, nada. Não passou exame, nada. Eu voltei para casa pior do que quando eu fui ao consultório desse dermatologista, gente. Sério. Eu saí do consultório chorando, esperei o Uber chorando, voltei para casa chorando e em casa eu fiquei mais umas 2 horas
chorando, né? O meu psicológico com isso foi a mil. Bom, aí eu decidi o quê? Foi, eu vou procurar um profissional particular para entender essa situação e tirar, sanar as minhas dúvidas. Então, procurei um profissional particular, né? Paguei uma consulta R$ 300. Até teve uma flor que me ofereceu essa consulta, tá? Me presenteou com isso daí. Não vou falar quem é, porque a pessoa disse não quer que fale. Então, ó, boquinha de siri. Pedi? Não. Ela me chamou, me ofereceu, me deu. Eu não sou besta de falar que não quero. Eu quis sim, peguei. Aí, consultei com essa dermatologista e ela disse o seguinte: você não tem alternativa. Você precisa fazer o tratamento, porque o médico do SUS me receitou isso aqui, gente, ó. Tá? Corticoide. E é puro, não é um medicamento com corticoide, não. Isso aqui é puro corticoide. 20 miligramas, tá? Eu acho que é assim que se diz. E eu preciso tomar 4 desse por dia, por enquanto. Bom, aí eu falei, doutora, eu achei muito corticoide, eu achei muito pesado na dosagem. Ela falou assim, olha, o tratamento é esse, você não tem escolha. Ou você toma, ou você não toma, porém, você pode ficar deficiente da sua perna. Exatamente isso, né? Por quê? Porque o nervo não voltaria. E ela disse que o único tratamento é esse. E aí ela me falou, infelizmente, você só pode fazer o tratamento pelo SUS. A rede particular não consegue te acompanhar, porque o governo é quem pegou isso daí, tipo, tomou a responsabilidade disso para ele ter um controle, né? Só que detalhe, gente, isso daqui a gente costuma pegar pelo SUS, de graça. Não tem essa medicação. Eu tive que comprar. Se você vê, isso aqui é comprado, não foi pegado pelo SUS, né? Pois é, tive que pagar isso daqui. Bom, então ali ela me tirou todas as dúvidas que eu tive, né? Voltei para casa mais tranquila. Falei, bom, já que tem que, né? Como se diz? Dizem que isso aqui é um mal necessário. Pois é, um mal necessário. Então, voltei para casa, comprei o medicamento, né? Porque não encontrei pelo SUS. Comprei, estou tomando todos os dias 4 comprimidinhos desse, né? Incha, engorda, dói o estômago. Isso aqui, gente, dá uma cólica no estômago, que se você não tomar um remedinho pro estômago, você não suporta, tá? Então, tem que tomar um remedinho pro estômago. Que mais? Aí me passou uns outros medicamentos, algumas outras coisas, né? Por que que eu tô falando isso pra vocês? Gente, assim, é um caso sério, é um problema sério. Eu não ia falar sobre o assunto. O porquê que eu pedi, gente, quando vocês assistirem meus vídeos, assistam o comercial. É porque, sim, eu tenho gastado muito, não com consulta, né? Porque eu tenho feito tudo pelo SUS, mas eu tenho gastado muito com transporte. Eu preciso ir nas consultas, eu preciso fazer os exames, né? Já fiz um bocado de exame, tá tudo ali. Então, eu precisei passar por tudo isso daí. E por que que eu falei sobre o meu problema de saúde aqui? Porque, infelizmente, a hanseníase, ela não é fácil de detectar. Você vai no posto de saúde, o profissional, não é que o profissional seja ruim, o profissional até é bom. Porém, o profissional parece que ele tem uma meta ali de quantos paciente ele pode encaminhar para exame, para um especialista, parece que tem uma cota. Então, é como se ele recebesse uma ordem, o seguinte, ó, você só pode passar tanto e o resto você empurra com a barriga. É tipo isso, pelo SUS, tá? E, infelizmente, quando, né,
Para mim descobrir, na época, lá 8 anos atrás, 8, 9 anos, que eu fiz o tratamento por 1 ano, gente, eu levei 5 anos para descobrir que eu estava com hanseníase. 5 anos. E eu ia, não foi porque eu não quis, eu ia no posto de saúde, eu explicava, eu mostrava as manchas, os médicos olhavam e falavam, não tem mancha. Eu falei, como não, a mancha aqui? Todo mundo via, menos os médicos, né? Pois é, aí com muito custo, consegui encaminhamento lá na época para ir para um dermatologista. Aí a dermatologista de imediato já fez exame de sensibilidade, porque tem um exame de sensibilidade, um exame que a gente faz da orelha, cotovelo e joelho, que tira um líquido, e fiz uma biópsia, né? Então foi constatado lá há 9 anos atrás que eu tive a hanseníase e iniciei o tratamento, fiz por 1 ano, terminei há 8 anos, né? E hoje eu luto com a reação, não é a hanseníase, é a reação. Agora, eu não sei te explicar se é a reação pós o tratamento por conta da medicação ou se é porque a doença afeta o nosso organismo, os nossos nervos, né? E aí vem tudo isso. Então, sim, hoje eu estou lutando para andar, né? Eu não tô pensando aqui se eu vou engordar, se eu vou ficar com mancha, não. Eu quero simplesmente caminhar. Eu quero poder limpar minha casa. Eu quero poder sair daqui andando e ir no mercado. Eu quero, vocês entenderam? Eu não quero perder o movimento da minha perna. Então, tudo isso que eu faço hoje, todo esse tratamento, é pelo SUS, né? É pelo SUS. Então, não tem essa de eu vir aqui chorar para vocês e dizer assim, ai, Vânia, ai, gente, eu preciso muito da ajuda de vocês. Porque, não, é pelo SUS. Se eu tiver que esperar um mês, 2 meses, 3 meses, não adianta. Eu vou ter que esperar. É pelo SUS. É o SUS que administra esse tipo de tratamento, né? E eu não posso vir aqui mentir para vocês e dizer eu preciso de dinheiro. Não. Precisar de dinheiro, todo mundo precisa, né? Vamos deixar claro aí o negócio. Todo mundo precisa de dinheiro. Mas eu vim aqui falar, gente, ó, me dá um Pix, porque não é isso que eu quero, não. Mas se você puder assistir aos comerciais para me ajudar, né, a pagar aí os custos de transporte, porque assim, eu espero muito tempo pelas consultas, espero, mas quando ela vem é de uma vez. Esses dias mesmo, gente, eu passei tipo assim uma semana inteira indo e voltando, sabe? Consultando, fazendo exame e aquela coiseira. E, né? E eu preciso fazer. Então, meu povo, é isso, tá? Eu tô pedindo din-din pros outros? Não tô pedindo dinheiro pra ninguém. Mas se você, meu inscrito, falar assim, vou assistir os comerciais do seu vídeo, já tá me ajudando, tá bom? Tô com vergonha de falar do meu problema? Não tô. Não tô. Porque é algo que pode acontecer com qualquer um. Seja aqui, seja no Rio de Janeiro, seja no Nordeste, em qualquer lugar. E, por incrível que pareça, o estado de Goiás e o Mato Grosso, pela última vez que eu vi, são os estados mais afetados pela hanseníase. Então, não tem essa de dizer assim, sabe, querer debochar? Porque tem gente que sim, quer debochar, já fizeram vídeos e lives debochando desse problema. Aí a pergunta é somente eu que passo por isso? Não é. Então, assim, quem fizer vídeo debochando da minha pessoa por ter passado por essa situação e hoje estou lutando para caminhar, por estar passando pela reação, em momento nenhum você vai me ofender. Em momento nenhum você vai magoar o meu coração. Mas sim, você pode atingir pessoas que sabem o quanto é difícil passar por esse problema. O quanto é doloroso, tá? Você pode fazer com outras pessoas. Comigo não. Comigo não. O meu psicológico a esse respeito, tá? Sabe? Esse negócio de deboche, a gente sabe que existe preconceito. Existe. Tanto que os médicos dizem, não conte pra ninguém.
que você tem hanseníase ou que você teve hanseníase. Os médicos aconselham as pessoas a fazer isso, porque as pessoas com esse tipo de problema, elas são ignoradas, elas são deixadas de lado, é como se elas não pudessem viver, é como se elas não tivessem o direito de viver, de sentir, de nada, né? E uma pessoa com esse problema, ela faz tudo normalmente, tudo. Ela trabalha, ela paga suas contas, ela paga seus impostos, ela faz tudo normalmente. Mas ela precisa do tratamento, tanto para curar a doença quanto após a doença, tá? Então, gente, é isso daí. Não tenho vergonha de jeito nenhum de dizer que um dia eu tive a hanseníase e que hoje eu luto contra a reação, né? A reação pós-tratamento. Eu que faço esse tratamento, eu que passo por esse processo, até hoje eu ainda não entendi direito como funciona isso. Por quê? Porque nem os médicos te explicam, né? Infelizmente. Gostaria de saber mais sobre o assunto, eu gostaria de tirar mais dúvidas de pessoas, né? Eu gostaria de poder ajudar mais por eu ter passado e estou passando por esse processo. Mas infelizmente sou limitada. Eu posso comentar aquilo que eu passei, aquilo que eu vivi e como eu me cuidei. Isso eu posso fazer. Então, o que eu posso fazer no momento é: você viu uma mancha pelo seu corpo, braço, mão, perna, pé, aquela mancha coçou, aquela mancha queimou, procure um médico. Pode ser que seja. Eu não estou dizendo que é, mas pode ser que seja, né? A hanseníase. E qualquer pessoa está sujeita a isso. Tá bom? E, mais uma vez, essa doença, ela não é transmitida ao pegar na mão, ao usar o mesmo talher, o mesmo copo, os mesmos utensílios. Não, ela não é transmissível assim, tá? Segundo os médicos, ela pega através a pessoa respirou, pronto, ó, e você nunca na sua vida vai saber se alguém está ou não com hanseníase perto de você, a não ser que ela comente sobre. Você nunca vai saber, tá bom? Bom, depois, se vocês tiverem mais curiosidades para saber sobre esse assunto, deixa aí nos comentários que eu venho e explico para vocês. Então, tá aí. Esse é o porquê, né, que eu coloquei na comunidade, que eu não estava muito bem, é porque eu estou tomando esse remédio e ele dá cólica estomacal e também cólica menstrual, tá? É como se a mulher estivesse parindo um filho, assim, literalmente. É difícil, tá bom? Então, é isso, meu povo. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.